No vídeo da semana passada eu te expliquei como identificar uma boa ou uma má relação com a comida. Então me fala, como é a sua relação com a alimentação? E é claro que se você tem uma má relação com a comida, se você descobriu isso, é muito importante cuidar. Até mesmo porque a gente sabe que isso é muito sofrido. Então, nesse vídeo eu vou te contar como ter uma mudança na sua relação com a alimentação e como construir e desenvolver essa alimentação mais leve e sem culpa. Vamos lá? Oi, eu sou a Rafa Guiar, sou nutricionista, trabalho com abordagem comportamental, ajudando mulheres a lidarem com o comer emocional e terem uma alimentação mais leve e sem culpa. Então eu separei aqui hoje alguns tópicos para te explicar, te ensinar como colocar isso em ação para ir em busca de uma alimentação mais leve e sem culpa. E o primeiro tem que ser a mudança do olhar sobre a comida. Talvez você já tenha me escutado falar que é como se você precisasse tirar a lente que você enxerga a comida, como se você tivesse um astigmatismo ou uma miopia que te impede de olhar para aquele alimento e para aquela refeição de uma forma assertiva, de uma forma leve. E assim você precisa aprender a criar um novo dicionário na sua alimentação. Por exemplo, você pode olhar, como algumas pacientes comentam, logo quando chegam para iniciar o acompanhamento, que elas olham para a banana e veem muita caloria, que a salada e os legumes são os alimentos que vão salvar de um processo de doença ou que vão emagrecer, que o pão ou o leite são inflamatórios, que o doce é um vício, é um pecado, é um erro. E isso é um olhar distorcido, que com a troca da sua lente, tirar esse óculos, te faz enxergar os alimentos, então, de uma forma neutra. Os alimentos são diferentes, mas isso não torna-os melhores ou piores por conta dessa diferença, de ter questões nutricionais diferentes. Sem contar que aqui a gente também fala sobre significado da comida. Você tem muitos motivos de comer, de buscar o alimento, e a comida tem muitos símbolos e significados. O ponto número 2 tem também uma relação contínua com esse olhar sobre o alimento, que é reduzir a nossa mentalidade de dieta. A mentalidade da dieta é aquela voz mais sabotadora, que te mostra que os alimentos são bons e ruins, certos ou errados, fazendo a famosa dicotomia que a gente fala no termo mais técnico, que é um pensamento 8 ou 80. E você não consegue modificar essa mentalidade da noite para o dia. Mas é um processo de reconstruir a sua forma de pensar, de mudar esse olhar sobre a comida e também de ativar a sua mente mais sábia quando esses pensamentos sabotadores surgirem. E assim você também precisa desenvolver a sua mente mais sábia, que é uma mente mais consciente, mais assertiva, menos crítica, menos julgadora. E é um processo, você realmente não vai conseguir fazer isso da água para o vinho, da noite para o dia. Mas sabendo as consequências dessa mentalidade, que não faz mais sentido pensar assim, e buscando fazer os próximos passos que eu vou explicar, você consegue reduzir essa voz da mentalidade da dieta e aumentar a voz da sua mentalidade mais sábia. E o passo número 3, então, é sair do automático. Seja antes de comer, durante a refeição, após a refeição, para que você possa se investigar sobre o que você está comendo, quanto você está comendo, por que você está comendo, se faz sentido ou não. E assim conseguir pausar ou entender o significado daquela refeição, o que você realmente precisaria, como você está se sentindo. Tudo isso é muito determinante para o seu processo de relação com aquele alimento. Ponto número 4, você precisa aprender a identificar os seus sinais de fome e saciedade. Na verdade, reaprender a identificar, porque já é algo que a gente nasce com isso. Só que com a vida adulta, a gente vai se dispersando e tendo outros ensinamentos que nos afastam dessa conexão com o nosso corpo que mostra os sinais de fome e saciedade, os tipos de fome, os níveis dessa fome, os momentos ali que você precisa de algo que às vezes não é a comida. Quando é fome, a gente nem consegue identificar. Só para reafirmar que o comer com atenção, que é o ponto 3, o sair do automático, também te ajuda a se reconectar com esses sinais de fome e saciedade. Por isso eu te falei que uma coisa está interligada na outra. E o passo número 5 é aprender a se permitir,
que não tem a ver com ser permissiva, comer qualquer coisa em qualquer quantidade, independente de muitos critérios e da sua consciência. Pelo contrário. Se permitir comer quando você se autoriza a trazer esse alimento para sua alimentação, entendendo o contexto, a vontade, os seus níveis de fome, de saciedade, o motivo de comer, como você vai se sentir depois. E assim você consegue ter autonomia e liberdade como uma consequência, já que esses alimentos estão permitidos, você se habitua com ele. Não precisa ter essa urgência para comer. O alimento não vai fugir. Não vai ser a última vez que você vai ter acesso a ele e por isso você abre possibilidades. Será que faz realmente sentido comer? Será que eu tô com fome? Como é que eu vou me sentir depois? O quanto eu preciso? Será que é disso mesmo que eu preciso? Será que a comida é o ponto mais assertivo? Isso é ter liberdade. Isso é aprender a desenvolver uma relação mais leve com a comida. E não é um processo que você faz por um dia, uma semana e já consegue os seus resultados. Mas aqui eu também te garanto que aprendendo e executando isso, você leva a longo prazo para o resto da sua vida, como as minhas pacientes também vivem isso. E um bônus para finalizar: você não precisa de uma alimentação perfeita e nem precisa ser perfeita nesse processo. A vida real faz com que você tenha curvas, recaídas, falhas, dificuldades, e não é sobre não passar por nada disso, mas sobre saber lidar quando isso acontecer. E sim, é entender que em alguns momentos você vai comer mais do que a sua saciedade, comer mesmo sem fome, descontar as suas emoções na comida, mas que isso vai acontecer com menos frequência, com mais consciência, por motivos diferentes e processos diferentes do que antes, quando você tinha uma má relação com a comida. E assim vai ficar mais leve lidar com a alimentação, não se sentir mais culpada e buscar até mesmo fazer escolhas mais nutritivas, com mais permissão, já que não tem alimento errado ou proibido ou que engorda e faz mal. E isso é o poder da flexibilidade na alimentação, nas suas escolhas. Então lembre-se que ter uma alimentação mais leve sem culpa é também ter tranquilidade, flexibilidade, prazer, satisfação, sem sofrimento, sem regras malucas e com processos que sejam possíveis de serem executados a longo prazo. E você pode e merece viver isso. E eu preciso te reforçar que, apesar disso aqui ser muito valioso, do nosso espaço ser muito produtivo e importante para o seu processo, entenda que muitas vezes você precisa se permitir, se autorizar a ter um acompanhamento para facilitar esse processo, ter esse suporte. E é claro que os vídeos e as minhas orientações aqui na rede social, no YouTube, no TikTok, no Instagram, não são substituídos pelo acompanhamento nutricional. Ali a gente com certeza vai aprofundar o seu cuidado, as suas questões, vai olhar para o individual, para as suas crenças com a comida e claro que isso faz mais sentido para a sua transformação. Então conta comigo e na semana que vem a gente se vê com mais um vídeo sobre uma alimentação mais leve e sem culpa.